Mais Saudável e hoje prestação de serviço pura, né? Olha, a gente vai fazer todos esses programas aqui nessa época de verão, exatamente isso, um programa de prestação de serviço voltado para você que tá aí de férias, no momento em que você tá em casa, né? Porque eu sei, tá todo mundo aí curtindo a vida, mas o que é legal, gente, você pode rever todos os nossos programas através da nossa página. É só entrar lá, rs21.com.br, aí você vai em programas, clica o Mais Saudável, que você vai ter todo o nosso conteúdo na íntegra. Então, de repente, à tarde, está agora em casa, fala, ai, Cissa, vou lá dar um mergulho. Vai, aproveita, vai mergulhar mesmo. Mas quando você voltar à noite, estiver em casa, presta atenção nesse programa que a gente está falando aqui hoje através do rs21.com.br e aí é só colocar lá, programas Mais Saudável, tá bom? Eu quero mandar um beijo também para quem está conversando com a gente através do nosso Instagram, que é a página @maissaudáveloficial. O Augusto Vicente Pedro. Augusto tá sempre aqui com a gente, né? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação, tá bom, querido? Ele diz aqui que neste verão a gente deve consumir muita fruta, muita verdura, que são as melhores coisas, né? É correto isso? A gente só consumir frutas e verduras, tem que vir uma proteína também, né? Ah, sim, o equilíbrio. É importante você ter um equilíbrio aí nas suas refeições. É claro que as frutas e as verduras são importantes, né? Não só nessa época, durante o ano todo. Nessa época elas vão contribuir com fornecimento de água também, né? São alimentos ricos em água. São frescos, a gente tem mais vontade às vezes de comer esse tipo de alimento. Mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter todos os nutrientes. Perfeito. A Márcia Medeiros também, 71. Márcia, um beijo, meu amor. Ela diz assim, hoje o programa tá ótimo, tô aprendendo muito. Que bom, a gente fica muito feliz, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias na TV. Eu não venho aqui não para fazer bonita, para botar cabelo, roupa. Eu quero te ensinar, compartilhar o que esses grandes especialistas têm com você, tá bom? Agora, gente, vamos saber aqui o seguinte. Eu perguntei no último bloco, antes da gente ir pro intervalo, o que é melhor. Ó, gente, desculpa, vocês não sabem. No intervalo eu tô comendo a pampa. Meu dente não tá sujo não, tá, diretora? Deixa eu ver. Eu tô comendo demais no intervalo. Tudo que ela trouxe aqui eu tô comendo. Então é bom a gente verificar, porque eu tô conversando com você. A gente tem que respeitar, né, gente? Pensa só, o que é melhor, né? O cooler ou o isopor? Eu vejo, quando eu vou à praia, todo mundo aparecer, tanto com o cooler quanto com o isopor, né? Eu, particularmente, levo cooler. Mas qual é que mantém mais a refrigeração dos alimentos? Olha, Cissa, os dois têm o papel de manter a temperatura, né? O que a gente tem que ficar atento com esse tipo de bolsa térmica, de cooler, o isopor, primeiro é se eles estão bem vedados. Então, se a gente tiver um isopor que está íntegro, não tem nenhuma rachadura, e que a tampa ela realmente veda, ok? Ele vai fazer a função dele de armazenar, de condicionar e manter a temperatura. O cooler é a mesma coisa. Então, eu vejo, às vezes, alguns coolers que eles não conseguem, às vezes, vedar, mas aí é o modelo de cada um. Então, se você tiver um cooler e um isopor, que você consiga vedar, que não tenha, como eu falei, o isopor não tenha rachaduras e que o cooler você consiga realmente garantir que não vai ter a troca de calor, né, que ele vai ser bem vedado. Olha, gente, como ele tá bem vedadinho, tá vendo? É isso que você tem que... Ó, até pra tirar... Ó, oi... Ah, tem que levantar a alça. Minha diretora, eu vou falar uma coisa, se ela não me orienta, parece que eu nunca fui pra praia. Vem aqui, Dri, me ajuda aí, porque eu tô ruim. Bora aí. Ó, tá super vedado! Esse é dos bons, esse eu recomendo. Quero agradecer mais uma vez, tá, gente? A Leroy Merlin, que ajuda a gente a fazer esse ambiente, esse cenário lindo. Muito obrigada pelo carinho e pelo respeito que vocês têm aqui com o Mais Saudável, tá bom? Parceria 1000. Então, ó, tem que estar bem vedadinho como esse aqui. Muitas vezes, às vezes, na hora da pressa, a pessoa vai sair e não veda. Aí fica assim, ó, tá vendo? Aí, ó, ficou isso aqui aberto, tem um espaço. Pronto, gente, o gelo derrete em 5 segundos, teu alimento tá correndo risco, né, Dri? Sim. Então eu vou deixar ele aqui de volta. Dri, vamos falar agora o que a gente deve consumir, que por acaso eu já estou consumindo no intervalo, que é maravilhoso, tudo que você trouxe aqui. E eu gostaria de entender os benefícios desses alimentos agora também no verão. São alimentos que, claro que a gente tem que considerar que a gente vai ter o cuidado do preparo e nesse acondicionamento, no armazenamento, né? Mas são muito interessantes porque são alimentos leves e que vão fornecer energia.
né? E também essa preocupação com a hidratação. Então, aqui a gente tem a salada crua, né? Consumir em casa ou em restaurantes, né? Sempre o cuidado aí com a higienização dessas verduras, mas não deixar de consumir nessa época do ano é muito importante. O que você falou agora é muito legal, a questão da higienização. A gente acha que o que a gente consome em casa não corre o risco de ser contaminado. Coloca a tela que a gente tem aqui, que eu vou até lá ao plasma, porque aí também serve como dica, serve como toque para você, tá? A intoxicação alimentar, ela pode sim acontecer em casa. E quais são os cuidados que você deve ter? Primeiro, gente, lavar as mãos sempre que for preparar os alimentos. Higienizar corretamente os alimentos. Dr. Bactéria esteve aqui, ensinou a gente a higienizar as verduras, os legumes, e a Adri também pode ensinar mais uma vez o que a gente deve fazer para ter uma asepsia das verduras e dos legumes e das frutas, tá? Próximo, não consumir carnes, peixes e frangos crus e mal passados, como a gente já falou com vocês. Verificar a validade dos produtos. Fizemos aqui também um programa maravilhoso sobre validade dos alimentos, que está na íntegra lá no rs21.com.br. Entra programas mais saudável e vai atrás desse programa que tá show. Grandes dicas, tá? Ferver o leite que não é pasteurizado. Lembra que o Dr. Bactéria falou da questão do queijo de coalho? Que é muito perigoso porque o leite pode não ser pasteurizado. E retirar produtos de latas após abertos. Tudo isso tá nesse programa que a gente fez, que foi super especial, que eu agradeço a audiência, da data de validade dos alimentos. Entra rs21.com.br, vai programas mais saudável, tá na íntegra, tá? Assim como esse também daqui a pouquinho vai estar. Agora, a questão das verduras e legumes, como é que a gente deve fazer a asepsia deles? Então, tudo que você, né, chegou ao supermercado, tirar das embalagens, né, a água corrente e usar o hipoclorito, né, que é vendido hoje, muita gente encontra muito facilmente, imerger as verduras na água, né, tem que estar coberta mesmo, cobrir de água, e você vai colocar o hipoclorito de acordo com a quantidade de água que você utilizou. Sempre na embalagem tem a recomendação. Se é higienização de alimentos, se é higienização, por exemplo, de mamadeiras, na embalagem tem que vir essa informação da quantidade de hipoclorito que você vai utilizar. Respeitar o tempo em que você vai deixar a verdura lá e depois retirar, e aí ela tá pronta para o consumo. Perfeito. Agora eu tô vendo a água de coco ali. A gente pode levar, deve ter em casa sempre, porque é uma maneira aí de você se hidratar a todo momento. Agora, a questão é, eu compro a água de coco, assim, in natura, levo para minha casa. Como é que eu devo conservar ela para levar para a praia? Se você tiver espaço, né, eu aconselharia armazenar no coco mesmo. Você higieniza o coco, tá, né, como ele tá aqui, a gente tirou a tampa aqui, né, mas ele não tá aberto. E eu higienizo como? Um paninho com álcool? Você pode lavar com água e detergente. Água e detergente, né? Tá. E enxaguar bem, e aí você passa aqui o filme para você garantir a casca mais íntegra e pode colocar na geladeira. E só abrir o coco na hora de beber. Você tá garantindo que a água tá super... Não houve nenhum contato ali do meio externo com a água, né, do coco. Perfeito. Né? Agora, se você às vezes não tem muito espaço na geladeira, você pode então transferir a água aqui para alguma embalagem, de preferência. O ideal seria uma embalagem de vidro, mas hoje é mais difícil, então você pode ter garrafinhas plásticas e transferir para aquela garrafinha. Só que aí você tem que consumir no dia. Não pode deixar, Não pode né? deixar armazenado na geladeira para o dia seguinte, a água já começa a ter o sabor alterado, aí já também não fica legal, tem que consumir no dia. Perfeito. Aqui a gente tem também as oleaginosas, que são ótimas, né? Que servem também como estimulante, né? Elas ajudam, são antioxidantes, enfim, fazem super bem para o organismo. Agora, eu fico imaginando o seguinte, tem algum risco de comer, por exemplo, a castanha, do caju, a noz, a amêndoa, debaixo de um sol de 40 graus, porque elas já são oleosas. E esse óleo em alta temperatura não pode fazer mal? Tudo é uma questão realmente de quantidade. Se você for comer em grande quantidade, você pode ter algum sintoma aí, né? Uma dorzinha de estômago, às vezes até uma diarreia. Nada grave, mas pode ter. Então, a porção que a gente trouxe aqui, um potinho desse seria uma porção ideal para eu levar na minha bolsa, para eu levar para a praia. Eu posso misturar, fazer um mix, né? E levar seria o ideal. Né? Eu trouxe aqui as mais consumidas e que são ricas em fibra, que é muito interessante utilizar, porque também fornecem energia, né? São ricas em minerais, então a gente está ingerindo algo bem saudável. Rodri, e é legal levar assim nesses recipientes de plástico ou coloco no de vidro?
Como para carregar, para transportar, às vezes o de plástico é melhor. De plástico é melhor. O de plástico é melhor por conta do peso e ele acondiciona bem também. Você vai colocar aqui o que você vai consumir, você não vai deixar aqui vários dias. Tá. Agora, quando eu vou armazenar na minha casa, que vai ficar vários dias, aí seria no vidro. Tá, e aí eu coloco as oleaginosas também naquele cooler ou no isopor com o gelinho? Deixo tudo lá condicionado ou não? Não, elas ficam em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, perfeito. Tá. Agora vamos falar um pouquinho, gente, que eu acho super nutritivo e super legal e adequado até pela temperatura mesmo, a gente levar alguns legumes, né, verduras. Então, por exemplo, você pode levar um tomatinho, na verdade o tomate é fruta, mas você pode levar também uma cenourinha. Isso é muito legal, faz bem aí pra tua saúde, você não fica se sentindo empanturrado, comendo aquele óleo, aquela coisa que, sabe, o abdômen até dilata, né? E como é que a gente deve levar e acondicionar? Então, já que o tomate, a cenourinha, pepininhas, o pepino também Boa. cortadinho é uma outra opção, eu recomendo que aí você coloque em saquinhos, aqueles sacos específicos para alimento, tá? Fecha e aí sim coloca dentro do cooler ou da sua caixa de isopor. E aí fica em refrigeração e lá na hora você pode comprar aqueles sachêzinhos de sal, se você quiser jogar um pouquinho de sal na hora de consumir. Tá. Né? Ou um fiozinho de azeite na hora de consumir. Ou assim mesmo, né? Tem muita gente que come sem temperar. Mas no saquinho, sob refrigeração. Perfeito. Agora aqui que a gente tem é um queijinho? É, um queijinho mussarela. Ai, que delícia. Que a gente encontra aí também fácil. Ele também precisa de refrigeração. Então também uma porçãozinha pequena. Você garantiu, né? Você sabe onde você comprou, garantiu o transporte. Você tá comendo um queijinho, alguma coisa também salgada. E você garantiu a qualidade. Agora, Adri, uma dica, por exemplo, que eu acho bem legal. Você pode colocar, sabe essas saladas que a gente coloca no pote? A gente monta naquele pote de vidro. Então a gente coloca, de repente, uma oleaginosa embaixo, um pouquinho de alface, uma cenourinha, um ovinho de codorna, um tomatinho. Vai montando uma salada, porque a gente sabe que fica muito tempo na praia. Olha só que linda a imagem. Pode colocar de novo, que tá tão linda. Olha só, você pode ter essa ideia, levar e faz super bem também. Você pode almoçar na praia, porque a gente sabe que o pessoal fica até um tempão lá. E é uma forma super nutritiva de se alimentar, né? Não, é uma excelente ideia, porque ali você pode pôr algum grão, você pode pôr as folhas, você pode pôr uma fruta, né? Aí você veda, sempre num pote de vidro, você veda, põe ali o seu garfo e a sua colher do lado do vidro, passa um elástico, né? Pra não perder. Isso. E leva, e sob refrigeração. E aí você vai ter garantida a sua saladinha sem risco nenhum. Perfeito. Aí a gente pode colocar também, como ela disse aqui, ó, o ovinho de codorna, que é a proteína. E o ovinho de codorna da mesma forma, como do queijinho, da mesma forma do tomate, do pepino e da cenoura. Sempre no gelo. Sim, aqui ele tá bem cozidinho, né? Como a gente tava falando da gema também, do ovo. E aí é no gelo, armazenado no gelo. Perfeito. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta pra falar aqui, ó, como levar os lanches natural, né? Porque a gente sabe que a gente faz lanchinho natural, às vezes uma pastinha de atum ou um salpicão de frango. E aí, qual é a validade? Quanto tempo dura? Como é que deve acondicionar? No alumínio, no saquinho, põe no gelo, não põe? E daqui a pouquinho também eu quero saber a quantidade correta. Qual é a caminha que a gente deve fazer de gelo, tanto no isopor quanto no cooler, tá bom? Tudo isso daqui a pouco. Você fica comigo? Não de escola? Tamo junto? Sempre? Então tá bom, daqui a pouco eu volto.